Assista agora como é simples solicitar e assinar um documento através do Adobe Sign. Para solicitar uma assinatura em um documento, você só precisa de uma conexão com a internet e um navegador atualizado. Aqui você insere o seu e-mail, que é sempre a sua identidade principal, e aqui um fator muito importante, que é a forma de login. Aqui na Brasoftware, nós fizemos a conexão com o nosso Azure Active Directory e conectamos também com o Single Sign-On. Todo time Brasoftware que utiliza Adobe Sign, utiliza o seu login e senha de rede Microsoft. Não há necessidade de ficar memorizando novas senhas, novos logins, o que facilita muito também para o gerenciamento dessas licenças. Então aqui eu vou escolher a opção Empresa e vou inserir o mesmo login, a mesma senha de rede que eu já utilizo. Ok, como vocês podem ver, a ferramenta é totalmente personalizada, então a gente tem o nome da empresa no domínio, eu tenho aqui também o logo inserido. Aqui de cara ele já tem algumas informações, então, por exemplo, eu tenho 39 documentos em andamento, ou seja, 39 documentos que eu solicitei a assinatura de alguém. Eu tenho 5 documentos aguardando a minha assinatura, pessoas que também utilizam o Adobe Sign e mandaram um documento para que eu assine ou aprove, por exemplo. E aqui embaixo nós temos mais algumas ferramentas que a gente pode comentar em outros vídeos. Então agora eu vou solicitar uma assinatura no modelo simples. O que é esse modelo simples? É quando eu especifico quem são os destinatários, quantos destinatários, a mensagem, o documento e personalizo tudo da maneira que eu desejar. Claro, existem outras formas de fazer envios também, como através aqui da biblioteca, através de modelos e através de fluxo de trabalho. Mas esse vídeo, o objetivo é mostrar o fluxo simples, o fluxo onde você personaliza todos os processos, que acaba sendo um dos mais utilizados dependendo da situação. Então, nesse fluxo, eu vou clicar aqui em solicitar assinaturas, que é o mesmo caminho de clicar aqui no botão enviar. Aqui nessa tela, nós precisaremos então definir os nossos destinatários. Eu vou inserir os e-mails das pessoas que irão assinar, preencher as informações que eu definir. Então, vou colocar aqui alguns e-mails de teste que eu utilizo. Aqui do lado esquerdo, eu tenho a possibilidade de escolher a função deste destinatário. Não vou detalhar sobre isso agora, porque eu tenho um vídeo bem detalhadinho explicando. Aqui eu posso definir se eu quero uma ordem hierárquica ou se eu quero em qualquer ordem. A ordem hierárquica, quem assina primeiro e quem assina na sequência, que é também uma das formas mais utilizadas. Então aqui eu defini que o Tiago assina primeiro e a Duda assina em segundo. Podemos colocar alguém como cópia também desse fluxo. Então, por exemplo, eu vou usar aqui um outro e-mail que eu tenho de testes para receber esse documento como cópia. Essa pessoa não assina, não aprova, não interage no documento, apenas fica ciente assim que o Tiago assinar e assim que a Duda concluir, recebe o documento final também completo e assinado. Logo abaixo, eu posso definir o nome do contrato, uma mensagem e aqui embaixo eu posso selecionar quais serão os arquivos utilizados. Neste caso, eu vou clicar aqui em adicionar arquivos para escolher arquivos do meu computador que eu vou utilizar nesse exemplo. Você pode utilizar arquivos em PDF, arquivos em DocX, existem diversos formatos que são aceitos nesse processo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o arquivo DocX. Lembrando, a Adobe chama os seus fluxos de transação e não chama de assinatura, não chama de documento, porque cada transação pode ter múltiplos destinatários e múltiplos documentos também. Então, se necessário, eu posso carregar aqui mais documentos para um único fluxo, para uma única transação. Defino agora, então, o nome desse documento, desse contrato, dessa transação. Documento exemplo. Posso personalizar a mensagem, caso necessário. Aqui ao lado eu posso ainda proteger o documento final com uma senha, caso eu queira inserir uma proteção a mais para quem vai acessar esse arquivo final, esse PDF final assinado. Posso definir também um prazo de conclusão. Então, por exemplo, vocês dois terão 5 dias corridos para assinar esse documento. Caso não seja assinado, o documento perde a validade, ele expira. Posso também já definir lembretes que receberão um aviso da Adobe a cada dia útil enquanto não assinarem. Ok.
Agora eu vou para a próxima tela. É importante que esse checkbox esteja ativo para que justamente você possa dizer ao Adobe Sign: olha, eu quero a assinatura do Thiago nesse canto específico. Por exemplo, aqui eu tenho o campo exato onde eu quero a assinatura, eu tenho o campo exato onde eu quero o nome, onde eu quero o título, onde eu quero a empresa. Então, dessa forma, eu consigo personalizar. Ah, mas Erika, haveria algum problema se eu desativasse esse botãozinho e apertasse o botão enviar? Não haveria problema algum. A única coisa que aconteceria é que eu não poderia justamente personalizar. Então, o que a ferramenta faria nesse caso? Adicionaria mais uma página com os campos de assinatura. Mas o que é interessante é justamente a gente poder personalizar esse documento para que a assinatura saia exatamente onde a gente gostaria que ela ficasse. Então, checkbox ativo, visualizar e adicionar campos de assinatura, e agora eu vou clicar em próximo. Ele vai carregar o documento. Perfeito. Agora a gente vê o documento e eu posso justamente personalizar. Como que é feita essa personalização? Aqui do lado direito, nós temos uma sequência de bloquinhos com diversos campos à nossa disposição. O primeiro passo importante é definir qual dos destinatários para o qual eu vou configurar esses campos. Então eu vou começar com o Thiago, que é o meu primeiro signatário. Então eu vou passar aqui pelo documento. Então eu quero inserir ao Thiago o nome completo, o título, que seria o cargo, né? A empresa e a assinatura. Então, Thiago definido. Vou começar pelo primeiro bloquinho, que é o bloquinho campos de assinatura. Eu vou clicar e arrastar o campo que eu desejo, que nesse caso é o de assinatura eletrônica. Qual é a diferença de assinatura eletrônica para assinatura digital? A gente tem um artigo falando sobre isso, temos também uma live realizada com um advogado doutor em Direito Digital que explica isso mais detalhadamente. Então aqui nesse caso eu arrastei a assinatura eletrônica, perceba que eu posso redimensioná-la aqui clicando no canto inferior direito, onde tem essa setinha azul, para justamente deixar no tamanho que ela apareça com um pouquinho mais de destaque. Então aqui vou deixar um pouquinho maior. Ok. Agora eu quero outros campos. Esses outros campos estão no segundo bloquinho, que é o campos de informações do signatário. Aqui eu tenho então o nome, eu vou clicar e arrastar. Perceba que eu arrastei exatamente em cima da linha. O que isso significa? O Adobe Sign tem uma inteligência artificial trabalhando aqui dentro dele chamada Adobe Sensei. Isso também é assunto para outro vídeo. Mas o que essa inteligência artificial faz aqui dentro do Adobe Sign? Ela identifica essas linhas como campos. Então, quando você clica e arrasta esses campos, ele automaticamente define a largura de acordo com essa linha. Muito interessante, não é? Isso agiliza muito esse processo de ter que redimensionar aqui esse campo desejado. Então, perfeito. Para o Thiago, eu já configurei nome, título, empresa, assinatura. Agora, eu vou passar para o signatário 2, que no caso é a Duda, e vou fazer o mesmo processo. Mas antes, eu preciso fazer o quê? Mudar o destinatário para o qual eu estou estou fazendo a definição desses campos. Então agora eu clico na Duda. Perceba que agora existe uma setinha no campo da Duda e do Thiago não. E aqui no documento a gente vê essa definição também pelas cores dos campos. E agora, olha que interessante, os campos do Thiago eles estão com um tom cinzinha mais apagadinho, porque agora o foco não são os campos do Thiago. Então, vou fazer agora a mesma coisa. Vou arrastar os campos para a Duda. Nome completo, empresa e o cargo, que é o título. Volto aqui para o bloquinho de cima, que é o bloquinho campos de assinatura, e arrasto aqui a assinatura eletrônica. Vou redimensionar para deixar ela um pouquinho maior. Ok, ficou do jeito que eu queria. Personalizei todos os campos. Existem vários outros campos que podem ser personalizados, carimbo. Existem campos aqui como botões, como caixas de seleção. Posso solicitar imagens, posso solicitar anexos, posso solicitar diversos tipos de textos. Ou seja, as informações que a gente pode solicitar de um destinatário são amplas, são realmente muitas opções. Mas esse vídeo eu vou mostrar realmente só o mais simples. Vou deixar os campos mais avançados para outro vídeo.
Perfeito! Agora que eu já configurei os campos para os meus destinatários, eu posso então apertar o botão Enviar para fazer esse disparo. Perfeito, acabou de chegar o e-mail aqui para o Tiago. A Duda ainda não recebeu porque ela é a segunda do fluxo. Então, enquanto o Tiago não assinar, ela não recebe nenhuma informação do Adobe Sign. Então, o Tiago recebeu o e-mail, cabeçalho personalizado, ele tem também a informação de quem está solicitando a assinatura, qual que é o documento, ele recebe a informação do vencimento, recebe aqui a minha mensagem e o e-mail tem também até um rodapé personalizado com imagem, com texto. Olha só, Obra Software em 2022 completando 35 anos de história. Então você pode personalizar o seu e-mail, a sua identidade, o que torna o processo ainda mais fluido e personalizado. Então agora para o Tiago assinar, basta ele clicar em Revisar e Assinar. Então aqui eu estou na visualização do Tiago, nosso e-mail de testes para fazer essa simulação. Primeiro ele precisa concordar com os termos de uso da Adobe, então ele concorda e clica aqui em continuar. Nesse momento, ele vai passando pelo documento até chegar nos seus campos obrigatórios. Então aqui ele vai digitar o cargo dele, então por exemplo, vou escrever aqui CEO, o nome da empresa e daí aqui ele vai clicar para assinar. Aqui ele tem algumas opções, ele pode digitar o nome dele, ele pode desenhar a sua assinatura também, o que aqui no computador acaba sendo algo um pouco complexo, né? Com o mouse não é tão fácil desenhar a sua assinatura, então aqui ele pode também carregar uma imagem escaneada da sua assinatura, que pode ser escaneada com o Adobe Scan. A gente tem um vídeo bem legal falando desse aplicativo mobile para escanear documentos, escanear, por exemplo, a sua assinatura. Ou ele pode ainda ter também a possibilidade de mandar um link para o seu celular a fim de carregar exatamente essa telinha e fazer esse desenho ou com o próprio dedo ou com a canetinha usando a tela do celular. Neste caso do Tiago, eu vou manter aqui essa imagem ilustrativa, né, só para a gente ver como seria aqui o processo de assinatura com a sua própria assinatura escaneada. E cliquei aqui em aplicar. A nossa conta ela está configurada para solicitar o motivo da assinatura. Isso é um fator também bastante interessante. Lembrando, não é default e não é obrigatório, você ativa se você achar interessante. Então aqui eu cliquei em concordo com isso, cliquei em OK, perfeito. Erika, por que ele não preencheu aqui o nome dele? Na verdade, o nome dele ele vai preencher uma única vez, que é ali no momento da assinatura, e já vai aparecer automaticamente aqui nesse campo, para que de repente a pessoa não digite seu nome duas vezes, em algum desses campos apareça de forma errada. Então agora, para o Tiago concluir a sua parte, ele precisa clicar aqui em clique para assinar. Observe que aqui embaixo em Signatário 2 eu tenho os campos da Duda, mas o Tiago ele não consegue, olha só, clicar em nenhum desses campos, porque esses campos não são direcionados a ele. Ele só interage realmente nos campos que foram direcionados ao Tiago. Vamos supor que ele apaga aqui o cargo. Perceba o que? Aquela barrinha aqui embaixo da intenção de concordar com a assinatura, ela sumiu. Por quê? Porque é importante que ele preencha todos os campos que são obrigatórios. Campos com um asterisco vermelho são obrigatórios. Então ele volta aqui, digitou o cargo, ok, todos os campos obrigatórios preenchidos. Agora sim ele tem essa opção de clicar para assinar. Clicou para assinar? Perfeito, concluiu a parte dele. E agora a Duda fará a mesma coisa, fará o mesmo processo. Eu não vou repetir aqui para vocês para a gente ter um pouco mais de agilidade no vídeo, mas a sequência é exatamente a mesma. Depois que todas as partes participantes concluírem o seu processo, assinatura, aprovação, todos receberão um documento com o assunto concluídos. E a gente vai ter aqui tanto a possibilidade de acessar o documento online, quanto também o documento em PDF, assinado e concluído. Vou abrir aqui no Acrobat, você pode abrir no Acrobat Pro, Standard ou no Reader mesmo, que é o Acrobat gratuito. A gente pode ver o documento final, concluído, assinado, com o selo de certificação da Adobe e também com a trilha de auditoria, que contém todas as informações, quem criou,
a data, o horário, o IP de cada participante. E aqui um fator interessante, mesmo eu que possuo um Acrobat Pro, que é a versão do Acrobat que permite edições de PDF, você perceba que eu não posso fazer isso, porque ele reconhece que é um arquivo assinado e não pode ser editado, ou seja, há um nível de proteção de criptografia que impede qualquer tipo de alteração nesse documento. Viu só como é simples, rápido e fácil de solicitar e de assinar um documento através do Adobe Sign? Confira outros tutoriais no nosso portal Adobe Sign Web Center. Um grande abraço e até o próximo vídeo!